Eu dei um salto instantaneamente e me coloquei de pé. Aquilo não poderia ser verdade? Eu fiquei paralisado por um tempo, sem ação, mas com os olhos fixos na cozinha. Inesperadamente, o mesmo som que havia me acordado ecoou de novo. Olá para todos. O meu nome é Jonas e o caso que eu tenho para contar aconteceu há uns 5 ou 6 anos atrás, enquanto eu ainda estava no ensino médio. Era um final de semana, mais precisamente um sábado à noite. Estávamos no verão e depois de um dia muito quente, o céu dava sinais claros de que iria cair aquela chuva. Eu estava sozinho em casa, o que era raro de acontecer, já que a minha família não era muito pequena. Meus irmãos, depois de passar a semana inteira planejando, haviam viajado para a nossa casa no litoral. E eu não tinha ido com eles porque eu não estava me sentindo muito bem naquele dia de manhã. E nada melhor do que o conforto da nossa própria casa para a gente se sentir um pouco mais saudável. Meus pais tinham um compromisso também, mas eles não queriam sair por minha causa. Entretanto, à tarde eu tinha dito para eles que eu já estava me sentindo bem melhor e que eles não precisavam se preocupar comigo e que qualquer problema eu ligaria para eles. Eles foram para um jantar de aniversário de um amigo do meu pai e iriam demorar um pouco para voltar. Eu ainda não estava 100% bem, me sentia meio cansado e tal. E como não tinha nada melhor para fazer, resolvi assistir a um filme na sala. Bom, como eu já tinha previsto, havia começado a chover. E chovia realmente bastante lá fora. Naquele momento caía uma verdadeira tempestade, e os relâmpagos iluminavam parcialmente todo o interior da casa. De tempos em tempos, a rua escura e mal iluminada em frente à minha casa também era clareada por eles, dando um ar ainda mais sombrio a tudo. Minha única opção de passatempo, de fato, era o filme que eu tinha escolhido para assistir. Portanto, sentei na poltrona em frente à TV e me preparei bem. Abri um refrigerante, arrumei alguns petiscos para comer e comecei a assisti-lo. Depois de um tempo, acabei pegando no sono, e por volta de 1h30 da manhã, eu acordei repentinamente, com um ruído alto e estranho vindo da cozinha. A cozinha, embora fosse separada por uma parede, era logo ao lado da sala onde eu estava. O som parecia um par de tênis sendo arremessado no chão, ou como se alguém tivesse pulado de um lugar alto e caído com os 2 pés batendo ao mesmo tempo no piso. 30 segundos depois, o pássaro de enfeite que a minha mãe tinha pendurado na cozinha começou a assoviar bem alto. Sabe aqueles pássaros de plástico que têm um sensor e percebem quando alguém passa em frente a eles? Pois foi isso mesmo. Ele estava lá quieto e do nada começou a fazer barulhos, como se sentisse a presença de alguém. Ao ouvir aquilo, os pelos dos meus braços se arrepiaram todos. Como não tinha jeito, eu engoli em seco e criei coragem para olhar na direção da cozinha e tentar ver alguma coisa, mesmo na escuridão em que o cômodo se encontrava. Eu estava bem quieto, sem fazer um único ruído, quando de repente uma rajada de vento forte sacudiu as janelas da sala bem ao meu lado. Eu me virei por impulso e no mesmo instante, ao olhar para trás, pude ver com o canto dos olhos um vulto negro atravessando a cozinha rapidamente. Eu dei um salto instantaneamente e me coloquei de pé. Aquilo não poderia ser verdade? Eu fiquei paralisado por um tempo, sem ação, mas com os olhos fixos na cozinha. Inesperadamente, o mesmo som que havia me acordado ecoou de novo. Novamente eu ouvia o som de sapatos caindo no chão. E não foi só isso. Eu vi o vulto mais uma vez. Só que dessa vez deu para ver um pouco melhor. O que quer que fosse aquela coisa que estava na minha cozinha, era algo alto, que vestia um sobretudo preto
e usava um chapéu igualmente escuro, só que meio amarronzado. Aquela visão fez com que eu saísse correndo imediatamente dali. Eu nem me importei com a televisão ligada ou com o filme que eu estava assistindo. Simplesmente corri debaixo daquela chuva forte até a garagem de casa e fiquei lá, esperando até que alguém chegasse. Graças a Deus, pouco tempo depois do ocorrido, os meus pais chegaram. Antes deles entrarem em casa, eu fingi que estava tudo normal. Claro que eles perguntaram o que eu estava fazendo ali na garagem, naquela hora da noite e com aquele tempo. Para não pensarem que eu estava louco, eu tive que inventar uma desculpa. E na hora acabei falando que tinha visto um rato passando por lá e que estava tentando capturá-lo. Enquanto isso, eles tiravam seus sapatos e se dirigiam para a cozinha. Quase os impedi de entrar lá, mas o que eu iria falar? Então meu pai acendeu a luz e eu vi que nada de estranho parecia ter acontecido. Estava tudo normal. Inclusive, a casa estava bem fechada, todas as janelas e portas trancadas como eu havia deixado. Diante disso, eu senti um alívio enorme e pouco tempo depois resolvi ir dormir. Meus pais já tinham ido para o quarto deles, quando eu fui na cozinha beber água e percebi umas marcas estranhas no chão. O piso refletia a luz com seu brilho normal, mas havia algumas marcas embaçadas que se sobressaíam, pois não brilhavam como o resto. Quando fui ver de perto, eu percebi que eram marcas de sapato e não poderiam ter sido feitas pelos meus pais, pois eles tinham tirado seus sapatos ainda na sala e entraram descalços na cozinha. Então, quem fez aquelas marcas de sapatos, que eram bem grandes e grosseiras? Eu prefiro nem saber.